Olá a todos, começando aqui mais um Escola de Praia, o podcast da Orla Rio, aqui em parceria com o Clube Empreendedor Brasil. O meu nome é Rafael Pons, eu sou do Clube Empreendedor Brasil e é um prazer estar aqui apresentando e mediando com especialistas um assunto super importante que é carbono, neutralização de carbono, emissão de carbono, ESG, e vou apresentar para vocês aqui quem está conosco para esse papo. Ou seja, se você é operador de quiosque, empreendedor e está querendo saber um pouquinho mais sobre práticas sustentáveis, sobre ESG, sobre o que é carbono, emissão de carbono, fica ligado, já curte e compartilha para os seus amigos, porque vai ser muito bom esse papo. Hoje estamos aqui mais uma vez com Natália Barreto, gerente de ESG da Orla Rio. Tudo bom, Natália? Tudo bom, Rafa. E você? Tudo certo. Muito bom bater esse papo, né? Importante, muito, né? Muito. Urgente, né? E urgente, exatamente, com certeza. Com a gente aqui está o Renato Távora, da All Green. Tudo bem, Renato? Bom dia. Tudo bem, tudo bom. Tranquilo. Muito bom. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Excelente. Especialistas aqui. E na minha frente aqui, Simão Felipe, da Rio Eco Quiosque, e também presidente do Instituto Root e sócio da Zeros. Tudo bom, Felipe? É Felipe ou Simão? O que você prefere? Os dois funcionam. Os dois funcionam, né? Já estou acostumado já. Excelente, maravilha. Bom dia. Bom dia aí para você. Aqui a gente está bom dia, mas para você pode ser boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? O importante é ouvir e fazer parte desse papo. Vamos começar o seguinte. Natália, Manda. O que é emissão de carbono? Então, é um assunto hoje que, apesar de ser urgente, né? Nem todo mundo conhece ou entende o que é, né, Rafa? Então, eu acho que é necessário a gente falar um pouco sobre isso. E aí, enfim, bom que a gente está aqui com dois especialistas também. Excelente. E eles vão complementando a minha fala, né? Então, a gente considera emissões de carbono, né, ou emissões de gases causadores do efeito estufa. Quando a gente fala de CO2, monóxido, dióxido de carbono, metano, né, CO2, metano, né, o nitróxido, né, óxido nitroso. Então, assim, são gases que causam o efeito estufa. Né? Okay. E o que é o efeito estufa? Na verdade, é um efeito que ele, naturalmente, ele já existe, né? Nosso planeta, ele tem... Todo mundo lembra da Tia Teteca, né? Tia Teteca Sim. falava lá que a gente tem uma camada, né, que garantiu que toda a vida do nosso planeta pudesse existir por causa exatamente dessa camada acima da nossa atmosfera, né, que protege a gente para certas radiações que são emitidas pelo Sol. Né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa entender que isso não é uma coisa, o efeito estufa em si, ele não é uma coisa que passou a acontecer de agora. Né? Ele é uma coisa natural que já acontece desde que a vida é vida. Né? E ele, inclusive, permitiu que a vida existisse. Só que com todas essas nossas ações, né, desde a época da Revolução Industrial, a gente começou a emitir muito mais gases que acabam endurecendo um pouco essa camada, né, que fica acima do Sol. Então, o que acontece? Acima do Sol não, desculpa. Acima da Terra, na área da atmosfera. Né? Então, o que acontece? Quando os raios solares, né, eles batem na Terra, eles normalmente adentram e eles batem na camada da ozônio, né? Efeito estufa, né? Efeito estufa. Batem nessa camada e retornam, né? Mas elas têm uma permeabilidade. Parte dele sai, parte dele fica, né? Que é o que garante que a temperatura do nosso ambiente fique propícia para a vida, que garante a umidade, enfim, várias questões, depois a gente pode ir mais a fundo, mas são questões mais técnicas. Perfeito. Aula com a Natália Barreto. Pra que chamou os especialistas? Esquece, não, vambora. Não, mas olha só, gente. Não, isso é bom para poder abrir mesmo, porque quem tá vendo a gente, cara, tem que entender um pouquinho mais, né? Tem que entender, e assim, eu acho que faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa entender que isso é uma coisa natural. Só que o desequilíbrio, né? Quem viu Mowgli sabe que o necessário é que é bom, o extraordinário é demais. A gente está num ponto em que a gente emitiu tanto que esses gases, né, que estão se acumulando nessa camada, eles não estão permitindo que tenha a saída da radiação. Então, isso está causando com que a gente tenha um aquecimento além do que a gente aguenta, né, como forma de vida. Sim. Derretimento das calotas polares, né? Então, a gente passa a ter um problema na manutenção da vida do nosso ecossistema. Né? E aí a gente fala como um todo.
A bióloga em mim adora falar desses assuntos, né? Enfim. Então, assim, passando uma pincelada rápida, né? O efeito estufa, ele é algo que já existe e existe há muito tempo. O que acontece é que a gente está tendo um desequilíbrio com a quantidade de gases que a gente está emitindo, o que está causando que a gente todo esse aquecimento, as mudanças climáticas que vêm com, enfim, em decorrência desse aumento, né? Então, são várias questões que acabam atrapalhando a nossa vida. E é exatamente isso que a gente precisa começar não, que a gente já tem que estar olhando isso há um tempão, né? Sim. Mas que a gente precisa urgentemente mudar. Claro, eu acho assim, piorou muito na Revolução Industrial, obviamente, né? Sim, A emissão. A partir daí já foi. A gente está na Revolução Empreendedora, né? Então a gente tem que conversar com os empreendedores para falar sobre isso também, né? E ver se a gente consegue colocar isso no dia a dia de quem empreende, dos operadores de quiosque e de todo mundo. Exatamente. Não é isso? Concorda? Concordo, assim, mais do que concordo. Assina embaixo, mão esquerda e direita, o que você precisa. Só complementando aí que a Natália está falando, esse tema nosso ele é muito técnico, né? Sim. De uma certa maneira, todo mundo tem que pegar um pouquinho do técnico para conseguir entender, trazer isso para a nossa realidade do nosso dia a dia, né? A gente está vendo, né, as coisas acontecendo, né? Tá vendo o dia a dia acontecendo, muitas mudanças na sociedade, né? Sim. E a gente está começando a sentir. Então, a tia Teteca lá que falava pra gente como é que era o efeito estufa, ela talvez esteja hoje mais senhorazinha, começando a sentir o efeito que ela explicou lá atrás, a problemática que ela explicou há 20, 30 anos atrás, né? Então, a gente está começando a sentir na prática os resultados das mudanças climáticas que vem sendo falado há tanto tempo. Então, hoje em dia é possível isso sentir na nossa vida, né? Só para complementar. Claro, outra coisa, aproveitando aqui, Renato e Simão, quando a gente pensa em emissão de carbono, a gente já pensa só no carro. No dia a dia as pessoas pensam no carro que está emitindo ali aquilo tudo. Mas o que mais gera a emissão de carbono? O que mais que tem essa emissão de carbono? Posso ir? Então vamos lá. Então vamos lá. Renato primeiro, vamos embora. Quando a gente vai fazer um estudo dentro de uma organização, o primeiro passo é a gente identificar o que a empresa tem como atividade que possa emitir os gases de efeito estufa. Ok. Tá? São inúmeros esses gases, né? Os mais famosos são esses que a Natália citou: o CO2, o CH4 e o N2O, né? Que é o dióxido de carbono, óxido nitroso e o metano. Esses são os mais comuns, tá? Ok. Mas a gente tem outros inúmeros gases. Então a gente vai verificar essas atividades para mensurar cada gás desse. Isso aqui também é uma parte técnica, mas é importantíssimo para vocês entenderem o conceito que se usa na sociedade, né? Então, a gente contabiliza cada gás desse, eu vou falar as atividades, e aí depois a gente transfere todo mundo, traduz todo mundo para CO2 equivalente, para dióxido de carbono equivalente. Então, por isso que é tão famoso a pegada de carbono, carbono zero, carbono neutro, por isso o tema carbono, porque a gente dá um número para a empresa. Bota todo mundo da turma do carbono. Todo mundo no mesmo carbono. É isso, okay. mesmo nome, né? Então, cada gás tem um peso nesse sentido. E aí tem várias atividades do nosso dia a dia que emitem gases de efeito estufa. Vamos fazer um inventário aqui dentro do nosso estúdio. A gente tem energia elétrica. Okay. Né? Para ser gerada, você não está gerando emissão aqui acendendo uma lâmpada, mas essa energia elétrica, para ser gerada, ela foi queimada algum combustível, provavelmente. Foi gerada de alguma forma que emitiu esses gases de efeito estufa. A gente tem os gases refrigerantes dentro do ar-condicionado. Okay. Né? Não é para emitir. Na verdade, esse gás ele é para ficar ali só fazendo a transferência de calor para dentro e para fora. Mas por algum problema de vazamento, ele pode se tornar uma emissão fugitiva. E aí ter um vazamento do próprio gás de efeito estufa que está ali dentro já para a atmosfera. Então a gente tem o carro, a gente tem a queima de combustível no nosso fogão em casa, quando liga gás natural, quando liga GLP. Já está emitindo ali? Isso tudo já é emissão, porque na queima do gás, aquela reação gera alguns gases. Então, para os operadores de quiosque que estão aqui, eles estão emitindo. Com toda certeza. Começou a operar, está emitindo. Com toda certeza. Perfeito. Ele tem ali alguma... Ele acendeu uma lâmpada, ele já está emitindo. Lembrando que respirou, você está emitindo, né? Exatamente. A troca, né? Nossa, né? Exatamente. Sim. A gente expira gás carbônico, então faz parte do nosso dia a dia. Tem coisas que a gente consegue evitar, e aí isso é muito importante a gente explicar, né, Sim. Renato? Porque assim, a gente neutraliza, né, não é o nosso dia a dia, a gente neutraliza o que a gente não consegue evitar a emissão, certo? Ok. O que a gente não neutraliza, né, vem a outra parte, que são
os estudos que a gente faz para redução dessas emissões. Então, são sempre as ações para neutralização de carbono, elas têm que sempre vir pelas duas frentes, né? A gente tem a frente do que a gente consegue evitar, então a gente cria planos e planejamentos para ir reduzindo conforme for essas emissões, e o que a gente não consegue, que é aquele remanescente, a gente faz o crédito, neutraliza com o crédito. Perfeito. Só para reforçar, Simão, desculpa que aqui é comercial e a Renata... Simão, deixa comigo que a gente vai falar ainda, hein? Pô, eu tô aqui de vai ouvinte falar. do podcast. Mas eu sou muito fã, assim, quando eu comecei a faculdade, né? Sou formado em engenharia ambiental e a gente sempre ouvia aquele tema, desenvolvimento sustentável, né? Então a Natália trouxe um ponto importante que eu acho que a gente tem que levar isso para os quiosques, por exemplo, né? O desenvolvimento sustentável, a ideia é de sustentar o desenvolvimento. É isso. Então as pessoas não podem ter o receio de que é o seguinte, eu tenho que parar de fazer tudo porque agora o meio ambiente tem que estar puro, né? As nossas atividades, elas têm que continuar a serem feitas. O mundo vem se desenvolvendo e isso é muito importante. A gente tem hoje uma evolução em termos de tecnologia, em termos de medicina, enfim, que jamais foi vista e cada vez mais vai ser assim, né? Só que a gente tem que entender que quanto menos a gente puder agredir, e eu não digo só o meio ambiente, a gente está falando também dos outros temas em termos de ESG, né, a parte social, a parte de governança, quanto mais a gente puder manter um equilíbrio, isso vai ser muito positivo. Então, a gente saber, como primeiro passo, entender o nosso cenário, isso é o primeiro tema. Eu tenho que conhecer quem sou eu dentro desse tema. E aí depois eu vou começar a ter alternativas para trazer, para que o meu projeto consiga evoluir, consiga se desenvolver de forma sustentável. Perfeito. Acho que essa é uma Perfeito, está colocação... certíssimo. O que eu acho interessante é o seguinte, está sendo muito discutido, né, na área do varejo, né, que pela primeira vez as pessoas estão tendo, os empreendedores, na verdade, todos do varejo, estão tendo que lidar com um monte de público ao mesmo tempo. Desde os baby boomers, geracionais, assim, questões geracionais importantíssimas. Desde os baby boomers, aí passa pelo X, passa pelo Z e passa até pelos alfas. Ou seja, e cada vez mais, o que vai passando de geração em geração, eles estão se preocupando muito com a questão de sustentabilidade, propósito e o cuidado daquele produto ou serviço que eles vão consumir em relação ao mundo. Né? E aí, agora que eu vou voltar para o Simão, porque aí está na linha de frente aí, no quiosque, né, na Rio Eco, e também como presidente da Root. O que você tem feito no seu quiosque e também levado para outros operadores de práticas sustentáveis dentro do quiosque? Agora me deram a palavra, vou me empolgar Arrebenta, aqui. hein? Arrebenta, Não, a sua aproveita, hora. vai. Isso daí Mas é um orgulho nosso. Não, mas eu antes de falar do Rio Eco, eu queria fazer uma complementação aqui. O Renato estava falando. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, né? Porque a economia de baixo carbono, ela foi criada com esse pensamento, de repente, de simplificar uma situação que é muito complexa. E para a gente que gerencia, por exemplo, a parte de resíduo, gestão de resíduo, isso acaba sendo muito ruim, porque hoje em dia, né, as empresas querem atender essas expectativas, como tu está citando, das gerações, principalmente das gerações mais novas. Acaba que ela quer dizer que eu sou uma empresa carbono neutro. Então ela vai lá, ela faz uma compensação, está tudo ok. E aí a gente tem uma situação, por exemplo, aqui, que chama aterro sanitário. Okay. E o nosso aterro sanitário, principalmente no Brasil, fora os lixões, que tem diversos ainda em atividade, que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos não conseguiu resolver, a gente tem os lixões emitindo muito metano. E aí tu tem uma dificuldade de criar uma relação do impacto que eu gero de lixo na questão de carbono. Porque a visão que se tem é só a ideia do carbono com a emissão, como tu falou, né? O meu carro aqui está emitindo, a combustão, a energia que eu uso está emitindo. Ela não cria essa relação de forma sistêmica da atividade, como que a atividade está emitindo. E aí, até para fazer projetos de descarbonização ou diminuição do impacto de gases de efeito estufa, fica mais complicado porque as pessoas têm esse, não, mas espera aí, lixo não é carbono, então não vou compensar a minha emissão de carbono e está resolvida. A minha gestão de resíduo não faz parte do meu não escopo, faz parte. Né? Então, eu trago esse olhar um pouco até crítico em relação a essa visão da ideia de economia de baixo carbono, porque nem tudo está... A gente sabe que carbono é o principal, né, tema ali, mas nem tudo está dentro desse escopo. Né? A gente tem que pensar mais além. E dentro do Rio Eco, aí, trazendo para o quiosque, e talvez até pela própria Orla Rio, da iniciativa dela, de olhar a gestão de resíduo. Eu acho que esse foi o nosso principal ponto, né? Então,
Foi o ponto inicial, né, na verdade. Exato, né, Nath? Foi quando a gente começou, né, até antes de eu ter o quiosque, né, eu tive uma parceria com a Orla Rio em 2018, né, tu vê que o tema ainda era pouco falado na época, né, mas a gente fez a nossa primeira ação de limpeza de praia em 2018 junto com a Orla Rio, e a partir dali toda a cultura interna da empresa começou a ser trabalhada, olhando isso com muito mais propriedade, né, tanto para os quiosques, até dentro da própria empresa, lá dentro do escritório da Orla Rio, dentro das operações. Então, como é que a gente pode fazer uma separação de resíduo básica, de simples, né? Que a gente recebeu muitas metodologias ao longo dos anos aí, metodologias que vieram de outros países, né? Por exemplo, a separação por tipo de material, que aqui no Brasil não funcionou muito bem, né? Aquelas coresinhas e tal, né? Então, aqui para nós, o nosso melhor modelo é o que a gente aplica no quiosque, é o que a gente levou para a Orla Rio e vem trabalhando, é um modelo de 3 frações, né, de tipo de resíduo que a gente vai ter. Então, a gente tem um resíduo seco, um resíduo molhado, que é o resíduo orgânico, e eu tenho um rejeito. Então, se eu dentro da minha operação, dentro do quiosque, eu conseguir fazer essa separação, o resíduo seco, que é o reciclável, tudo aquilo que tem valor de mercado, porque a gente tem esse conceito, né, de lixo. O que é o lixo? O lixo é a bagunça que a gente faz, o lixo é a mistura que a gente faz dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro do nosso quiosque. É quando a gente mistura, né, a sobra da casca de banana, alimento, coco, com algo que tem muito valor, que é o plástico, que é a lata de alumínio, que é todo esse material que pode ser reciclado. Então, a nossa principal iniciativa é chegar nessa visão lixo zero. Lixo zero é esse conceito da gente não mandar material para aterro. Aí a gente liga com a ideia do carbono. A gente não mandando nenhum material para aterro, a gente está diminuindo a nossa emissão de metano, que é um gás do efeito estufa. Então, o nosso grande objetivo é fazer com que os quiosques da Orla, esse é um trabalho também que a gente usar o Rio Eco como um ponto de referência, apesar de que outros quiosques aí tem já... Acho que posso citar aí La Carioca, K8, diversos outros quiosques aí, Tatuí. Bondi, Tatuí, são quiosques que têm já aplicado essa metodologia de gestão de resíduo lixo zero, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem como referencial aí da nossa atuação ali direta, né? Pô, bacana, hein? E eu acho muito legal trazer também, Rafa, porque assim, o Rio Eco, ele nasceu de um conceito diferente, né? A proposta do Rio Eco é ser o primeiro quiosque ESG do Brasil, né? E o que seria, na verdade, ser um quiosque ESG do Brasil, né? O primeiro quiosque. Desde a concepção do projeto, e aí vou passar a palavra para o Simão, porque eu acho que, enfim, ele trouxe isso para a gente de uma forma muito bonita, né? E, assim, não só a questão dele ser bonita do projeto em si, mas aplicando, né, e colocando hoje, que já está operando, todos os conceitos que a gente queria, né, de envolvimento de sociedade, de ser uma coisa participativa, de ser feita a 4 mãos, né, que aí entra a Ruth, os operadores que estão lá hoje, que é o pessoal, né, do Salvemos São Conrado, o Marcelão, Clarinha, que estão lá operando no dia a dia. A galera da Rocinha, a comunidade toda se envolve bastante. Então, a gente está trazendo todo um conceito para o quiosque em si, que é muito importante a gente falar aqui, né? A gente fala sobre gestão de resíduos, né? Uma economia de carbono neutro ou baixo carbono, mas por trás desse projeto, ele vem alguns outros conceitos que são legais também da gente trazer, que é a economia circular, a reutilização de materiais, né? O reaproveitamento de materiais para a confecção do projeto do quiosque em si, né, Simão? Sem dúvida, mas eu gosto muito quando tu fala dessa parte social, né? Talvez a gente está no momento onde a parte ambiental ela fica em destaque, né, em tudo que a gente está fazendo, mas quem é empreendedor, tu sabe, né, Rafa, que vocês devem ter modelo de stock option para negócio, tem modelo stock option, tu dá para o teu colaborador a possibilidade dele fazer participação no teu negócio, de tu levar ele para esse lugar. Então, a gente pensou ali no quiosque, ao invés da gente colocar pessoas que seriam só funcionários, a gente trazer pessoas que representassem aquele espaço físico, que fossem daquele local, que desfrutassem daquele local para se tornarem e se sentirem donas do quiosque de fato, né? Então, quando a gente fez esse convite, a gente pegou o Marcelo, que é um líder da Praia de São Conrado, é uma grande referência, talvez uma referência para mim, uma pessoa a nível internacional de reconhecimento do que ele faz por ser um morador da Rocinha e o que ele faz pela Praia de São Conrado. Junto com ele, a gente trouxe a Clara, que também é uma moradora da Rocinha,
e a gente transformou eles, né, são sócios do quiosque, são a identidade do quiosque. Então, dá essa oportunidade, né, olhando essa visão social e a participação deles, né, na governança do negócio, não só sendo um empregado, não só sendo um funcionário, vamos dizer assim, né, mas sendo de fato uma pessoa que vai construir com a gente esse futuro. Né, aí depois a gente veio com todas essas, vou dar um exemplo, né, a gente reaproveitou tampinhas que a gente recolheu de ações de limpeza e fez programas de reutilização para fazer toda o acabamento do nosso quiosque. Então, as bancadas, né? Isso, as bancadas ficaram como se fosse um mármore, mas é um mármore feito de plástico reciclado. Então, que bacana. Isso foi uma das ações que a gente tomou, né? Todo o piso do quiosque foi feito com também sobra de material. Então, se você for lá, você vai ver, observar esses detalhes, né? Tanto da participação do Marcelo e da Clara, que quem são as pessoas que vão estar lá atendendo e são proprietários do quiosque hoje, e quanto a essa visão de reutilização de materiais. Então, a gente traz a parte social, traz a parte de governança e vem com a parte ambiental junto, né? Muito legal. E assim, sai completamente da teoria e vai para a prática, né? Totalmente. Porque o ESG, que só relembrando o pessoal que estiver ouvindo a gente não estiver lembrando, é o ambiental, social e governança. Você colocou tudo isso em prática no seu quiosque, não é isso? Exato. Todos os 3 pontos ali para a gente poder ter um elemento que... é isso mesmo, né? Essa é a história do Marcelo, essa é a história da Clara. E acaba que a gente vira um suporte para construir a mudança que aquele ambiente, para quem não conhece o Canto Esquerdo de São Conrado, sofreu muito pela falta de interesse do poder público, pela falta de atenção. E a Orla Rio tem sido assim, uma grande parceira na recuperação. Para mim, é um dos lugares, se não o lugar mais bonito do Rio de Janeiro, com a vista da Pedra da Gávea. E foi um lugar que sofreu muito, né? Muito mesmo, com essa visão, porque a Praia de São Conrado ela tem até uma particularidade que é a gente vê ali a desigualdade da sociedade brasileira expressa naquela estampado praia. Ali, estampado, né? né? Tu tens um bairro super economicamente, né, referencial, que é o bairro de São Conrado, e ao passo tu tens a comunidade da Rocinha convivendo ali, né? E a praia é um ambiente livre, né, gratuito ali, que congrega todo esse público, desde a pessoa mais rica, a pessoa com maior dificuldade financeira, e o Canto Esquerdo ficou sempre como esse olhar de que é o canto ali mais abandonado, mais esquecido. Então a gente justamente pegou ali como uma referência, um modelo de recuperação. Agora a gente teve o apoio do Hotel Nacional, que entendeu a nossa proposta, entendeu a ideia, né, fora a Orla Rio, que estava desde o começo acreditando que era possível. Então a gente vem fazendo um trabalho de recuperação ali incrível, né? Então até convidamos as pessoas, quem puder, visitar o Canto Esquerdo de São Conrado para ver toda essa mudança, né? A gente tinha 2 quiosques ali que não tinham uma ativação, então com o convite do Hotel Nacional e a gente adotando ali o Rio Eco, a gente conseguiu dar essa vida ali para aquele ambiente. Agora sim estamos conseguindo trazer subprefeitura e diversos outros atores ali para dar vida para esse espaço do Rio de Janeiro, que é muito emblemático, né? Não é qualquer lugar do mundo que tu tens a maior pedra do mundo próximo ao mar. Ali né? é lindíssimo, ali é uma vista maravilhosa. Acho que vale o convite, né, Simão? Para o pessoal ir lá tomar uma cervejinha no fim de tarde, um suquinho. Com certeza. Aí vamos programar um evento lá para a galera. Não, eu já vou com certeza. E eu sempre falo isso com os operadores que eu acho que vêm para cá. Já tem desconto para quem está aqui nesse podcast? Tem que pedir, né? Não, Tem que eu pedir. acho que vale assim, né? E eu vou fazer o convite dia 8 de junho, né? É o Dia Mundial dos Oceanos. Opa! E a gente vai ter uma ação, né, de um projeto que a gente também apoia, que é o Revolução das Bitucas, que vai acontecer lá no Rio Eco. Né? Ah, vai ser no Rio Eco? Vai, Boa. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer esse convite. Eu já vi aqui aquela caixinha ali, ó, da Revolução das Bitucas. Aquela caixinha dali é um programa que a gente fez, enfim, até para incentivar o fumante, né, hoje, Sim. que descarta a bituca, enfim, terminou, né, às vezes Joga no é chão, tão um natural absurdo. que ele nem entende que ele fez o ato, né, de jogar. Exatamente. Então, a gente está incentivando que as pessoas reaproveitem algumas embalagens, né? Aquela dali, por exemplo, Tic-tac, é de aquilo bala. ali. É uma Mentos, na verdade. Mentos, é verdade. E aí a gente readesivou bonitinha para a galera poder usar. Então, assim, faz parte desse incentivo. O Rio Eco é um quiosque embaixador do projeto Revolução das Bitucas, né? E aí a gente vai fazer essa ação lá. Já fica o convite,
tá? Vamos. Dia 8, vocês fiquem ligados aí Dia no 8 Instagram. de junho. 8 de junho, de entra 2024. lá no Instagram da Orla Rio, da Revolução das Bitucas, do Rio Eco, que a gente vai fazer as divulgações por lá, para vocês poderem ficar sabendo dos horários, né? De como é que vai ser a programação. Aí é legal, que aí você recolhe as bitucas, depois tem uma meditação, tem um negócio, não é isso? Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem uma coisinha bacana, né? Para interter o pessoal também, né? A gente faz uma boa ação, mas a gente quer entregar também um momento ali que vale a pena sair de casa para estar junto com a gente. Claro, óbvio, com certeza absoluta. Agora vem cá, a Rio Eco traz toda essa batida de ESG implementada na veia ali, entregue 100% na sua operação. O ideal seria que isso fosse em todos os empreendimentos do mundo inteiro, né? Para a gente poder, né, ter isso aí como uma implementação. Claro que tem que começar de algum jeito, né, de alguma forma e por algum lugar. Então, assim, a Rio Eco já começa com isso, com essa operação, e a Rio Orla vem dando todo esse suporte e levando isso para todo mundo. Como é que a Orla Rio leva para os outros operadores essa ideia, essa vontade? Como é que é feito esse trabalho? Então, Rafa, eu acho que isso é uma ótima pergunta e assim... Muito obrigado. Eu acho que trazer o Rio Eco aqui como que eu acho que parte dessa discussão ele é muito importante, né? Porque desmistifica a dificuldade que as pessoas têm em botar em prática certas ações. Perfeito. Né? Então, assim, hoje eu tenho o Rio Eco mostrando que é possível, não só possível, mas você consegue ir além da sua operação, né, venda de coco, operando quiosque, o restaurante à beira-mar, e você vai além, você entrega a parte social, você entrega a parte ambiental, você entrega conscientização no ponto. E assim, mostra que não só é possível, mas é economicamente viável. Porque as pessoas pensam que trabalhar com ESG não vai dar dinheiro. Pois é. Vai ser cuidar do ambiente, mas não vai dar retorno. Isso é mentira. Eu ia até trazer essa importância que Vamos lá, Renato. o Felipe falou. Quanta coisa, quem prestou atenção, quanta coisa interessante ele trouxe em termos de resultado que o projeto apresentou. Sim. Não no sentido só ambiental, só social e só da governança, que já é muita coisa, né? Mas em outros termos. Você deu um exemplo muito interessante de que como que a população está preocupada, a sociedade está preocupada com esse tema, né? E a gente tem visto pesquisas, enfim, inúmeras aí no mercado. Se você botar no Google aí, dá um Google aí, 1 minuto você acha quanto que as pessoas estão preocupadas dentro desse tema. E o quanto que, por exemplo, um quiosque com essa pegada pode atrair de clientes. Sim. Pode fidelizar clientes. Então, é um outro ponto. A gente começou aqui, antes do podcast, a gente estava falando um pouco sobre a questão de empreendedorismo e tal. O quanto que é difícil, né, empreender, não no sentido... Todo sentido já é difícil, né? Mas quanto é que é difícil você conseguir trazer coisas, iniciativas para prender teu cliente, para fidelizar clientes. Por que não essa? Por que não unir o útil ao agradável? Por que não a gente não implementa ações ESG? As ações de ESG, elas são muito amplas, né? As pessoas verem somente o meio ambiente. Se eu sou carbono neutro, eu já estou ESG. Né? Se eu separo meu resíduo, não é isso. Tem muita coisa por trás desse tema que é muito interessante. Ele traz muitas possibilidades legais para o teu público, né? Outro dia, só vou deixar a Natália falar. Mas vamos lá, é importante ter essa Outro dia eu troca. estava falando com a gente fechou um projeto para fazer o nosso programa numa gráfica. É uma grande gráfica do Brasil, né? E, enfim, discutindo ali, eles são bem interessados dentro desse tema, já ganharam premiações aí e tal. E começamos a conversar, ele falou assim, olha, isso aí vai ser uma coisa muito interessante. Olha que eu nunca tinha imaginado, né? Ele tem um sistema de franquia, e ele falou o seguinte, vou conseguir atrair franqueados para o meu produto a partir desse projeto, porque eu já sei que assim, a gráfica, ela, para quem já conhece ou trabalhou com gráficas ou em gráfica, enfim, sabe que eles são um pouquinho massacrados, né? Assim, vocês gastam muito papel, não sei o que, tinta, papapá, né? Ele já tem essa fama meio negativa. Então, com essa ideia, ele entende que ele pode atrair outras possibilidades de franqueados para dentro do projeto dele, porque ele sabe que ele vai aliviar um pouquinho a barra das gráficas. Porque a pessoa já pensa, poxa, eu vou entrar num movimento que eu já sei que lá na frente vão me bater porque eu gastei papel, que eu gastei isso, porque eu fiz. Então, com esse movimento que a gente está fazendo, ele já entende que ele pode reverter o tema, reverter essa dificuldade. Então, estou dando um mínimo do exemplo de 1 em 1000 aqui que a gente poderia dar de quanto esse tema pode ser atraente, né? Passando os limites só
só da benfeitoria que ele já traz para a sociedade. Em outros formatos, se a gente começar a entender, começar a pensar, a gente vai visualizar muita coisa boa, né? Eu acho que essa educação que está vindo de todos os lados, né, da importância de negócios sustentáveis, está atingindo todas as gerações. A minha geração, inclusive, que é a Z, né? Ela também, meus amigos todos já conhecidos, empreendedores que são aqui da geração Z, já se preocupam com isso e já vão se sentir até melhor em um ambiente onde elas veem que está tendo essa preocupação, né? Então, mas voltando para você, Natália, essa importância que está sendo levada para os outros operadores também, tem algum cardápio para eles poderem seguir? Tem algumas dicas que vocês estão dando? Como é que funciona? Hoje a Orla Rio, a gente trabalha muito com tailor-made, né, dos projetos, porque operações... O que é o tailor-made? Eles vão... Na verdade, hoje na praia, né, a gente tem diversas operações, né? Okay. Elas são diferentes, né? Então, eu não posso virar para um cliente e falar, olha, você do quiosque X, né? Você vai seguir esse cardápio daqui, né? Eu não sei a operação dele, eu tenho que estudar a operação dele para poder propor, né, projetos que sejam viáveis para que ele implemente. Porque não adianta nada a gente vir, né? Acredito que vocês também, como gerentes de projetos, né, que analisam essa parte, principalmente da sustentabilidade, quando você propõe um projeto que não tem a cara daquele teu cliente, você vai implementar, você vai virar as costas e o projeto vai sumir. Okay. Né? Ele não fica, ele não perdura. Então, hoje, o que acontece? Eu apresento projetos para os quiosques de acordo com a demanda dele, com o que ele entende como importante. Né? Então, eu não posso montar um cardápio de ações e levar para ele. É claro que tem coisas que a gente já entende como básicas. Ok. Gerenciamento de resíduos é uma coisa básica, né? Então, isso para mim, a gente já tem. A gente, inclusive, no início de abril, implementou para todo bar e recreio a coleta seletiva, que ainda não tinha, né? A gente conseguiu um parceiro e entrou para bar e recreio, que não faziam a separação, mas ainda assim ia tudo para aterro sanitário. Agora não. Eu já entrego todo o material que é selecionado, né, separado, segregado, direto para as cooperativas. Então, isso é ótimo. Esse é um ponto. Que já está pegando a barra e o recreio. Barra e recreio. Se der tudo certo para o mês que vem, São a gente Conrado. inicia. Ô, maravilha, hein? Ô, mano. Então, estamos nessa, mas assim, é incentivado também que os operadores que ainda não fazem parte, não são abraçados pela Orla Rio, por esse projeto, né, que não gera custo para o operador, né? Lembrando que quando a gente faz a segregação dos resíduos em parceria com a Orla Rio, eles não têm custo nessa operação. Da coleta, né? Da coleta. Então, assim, hoje eu já tenho a coleta rodando sem custo para o operador. Barra, Recreio, Leblon, Mirante do Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme. Nossa, é quase a praia toda. Né? Então, estou aqui com o meu calcanharzinho que vai ser resolvido, que é São Conrado. Pô, né? Isso aí, você montou contigo, hein? Pois é. Então, assim... Toda a turma lá, Bartô, Kiki, Sogra, todo mundo vai ficar... Assim, Mirante da Rocinha, todo mundo vai ficar feliz lá também. Pois é, a galera operador, me né? cobra isso há um tempão. E assim, vai rolar em breve, tá? Atenção aí, operadores, já 100%, hein? É isso. Já tá quase, né? Já tá quase, né? Excelente. Esse ano a gente deu esse passo imenso que foi Barra e Recreio, né? Que, enfim, são mais de 98 operações, né? Então, é coisa pra caramba que a gente está abraçando. Muita coisa. Né? E aí, com isso, a gente vai se ajustando, porque é aquela coisa, né? São várias mãos trabalhando junto para poder dar certo e para a gente poder ir melhorando cada dia mais. Então, assim, esse é o ponto 1. Ponto 2. A gente já oferece, né, um programa chamado, que é um projeto Solis, né, que eu falei com você no último podcast, quando a gente falou do compromisso circular, que é essa transição energética, né, que impacta diretamente na emissão de carbono. Né? Então, a gente fala que o gerenciamento de resíduos, ele hoje, né, como o Simão pontuou, ele não está diretamente ligado às emissões de carbono no cálculo, quando a gente faz o inventário, né? A não ser que a gente pegue o escopo 3, e aí depois o Renato pode ir um pouco além dessa questão mais técnica, né? Mas quando a gente fala de emissões de carbono do escopo 1 e 2, a parte da transição energética para uma energia renovável, ela está intimamente ligada, né? Então, quando eu já consumo a minha energia de fontes renováveis, eu emito menos carbono do que
né, de fontes fósseis. Então, hoje, isso já também é um projeto que a gente oferece para o operador, gerando, inclusive, economia para o operador. Tá? Hoje, ele tem até 10%, né, de economia quando ele compara com o valor que ele paga da fatura da Light. Né? Então, com o projeto Solis, ele passa a pagar em torno de 10% a menos. Né? Claro que tem uma variaçãozinha aqui e ali, mas no fim do ano é quase uma conta, né, que ele economizou. Então você já vai passando aí o seguinte, olha, você está entrando numa questão sustentável e está economizando. Exatamente. E né? Continuando. Então, continuando, hoje a gente também oferece algumas ações de limpeza, né, em parceria, e aí a gente entra muito nessa parte que a gente conversa, eu e Simão, né, com a Ruth, que é as ações de limpeza de conscientização. Né? Então, a gente tem muito essa questão do envolvimento do quiosque, dos clientes que são fiéis, né, parceiros que estão lá todo fim de semana, no samba, no pagode, né, passa para tomar um coco depois da corrida, vão passear com o cachorro. Envolver essa comunidade toda, né, do quiosque, dos moradores próximos, para ir até o ponto para poder fazer limpeza de praia. A limpeza de praia, inclusive, Rafa, eu acho que é muito legal da gente trazer aqui, porque às vezes ele é o ponto inicial de muita mudança, sabe? Quando você participa de uma limpeza de praia, né, de um clean-up, como gostam muito de chamar. Mutirão, né? Mutirões de limpeza, né? Eles são uma ótima ferramenta para você trazer aquele pontapé inicial, né? Quem nunca participou, eu acho que vale muito participar, porque é uma energia muito boa, você se sente parte de uma comunidade que está agindo, que está fazendo, está botando a mão na massa. Eu estou limpando as minhas praias, sabe? Isso é muito emblemático. Isso é muito forte, isso é muito potente. Né? Então, a gente precisa ter mais envolvimento e isso é uma das coisas que a gente oferece para os quiosques também. Né? Esses projetos ambientais, apoios a projetos sociais, né? Como o Simão pontuou. Né? O envolvimento das comunidades, da Rocinha, seja para aulas, né, de surf, a gente também tem as nossas aulas de bem-estar e saúde, né, com o antigo projeto Vai Dar Praia, mas os aulões da Orla Rio. Então, assim, a gente tenta trazer a comunidade, seja para o bem-estar ambiental, né, de botando a mão na massa, fazendo um mutirão de limpeza, seja o bem-estar de saúde, né, para que as pessoas saiam dali revitalizadas, se sentindo bem, fazendo um esporte, um alongamento, uma yoga. Né? Então, todas essas coisas a gente acaba oferecendo. Né? E aí a pessoa se sente parte e passa a entender que aquele ponto dali vai ser um ponto além de um quiosque. Porque a gente já não é mais só um quiosque há muito tempo. Há muito tempo. Né? Eu fico impressionado aqui. Eu estou fazendo aqui essa área da comunicação com Escola de Praia, o podcast Escola de Praia. Cara, é impressionante. Todo podcast eu me impressiono. Porque são ações assim que a Orla Rio toma que são muito importantes. Essa coisa que é engraçado a gente estar falando aqui, que o Simão passou, o Renato também passou, todas essas ações para tornar o seu empreendimento mais sustentável. E é inegável que rola na cabeça de quem empreende, que está ali na batalha todo dia, que vai ser mais uma coisa para ele fazer e pode gerar mais custo e menos lucratividade. E que não é verdade isso. Não. E tendo todo esse apoio da Orla Rio é legal porque, foi quando você falou, né, o tailor-made, que é o sob medida. Não vai prejudicar a operação do quiosque daquele operador, né? Não vai... não, agora tem que colocar esse banco aqui, que é feito de tampinha, um negócio todo colorido, mal feito. Não, são coisas bacanas, são feitas sob medida para aquele empreendimento também. E todas essas ações sociais que a Orla Rio pratica e leva para todos os quiosques, tornam o operador, você que é operador de quiosque, está nos ouvindo, você vira um embaixador da praia. Né? Um embaixador não só daquela comida gostosa, daquele aproveitar mais a praia com um ambiente bacana, mas também de cooperar com a praia, fazer uma mutirão de limpeza. Você é o embaixador daquela vida ali, né? Que é uma vida que temos ali, não é isso? É o ecossistema. É o ecossistema, dele, exatamente. Né? Vai lá. E convenhamos, Vamos lá, Simão. Convenhamos, né? Quem é o cliente que vai querer chegar numa praia, sentar num quiosque com um lugar, um ambiente cheio de lixo, sujo. Isso é uma questão econômica para o quiosque, diretamente, está 100% associado. O fato de eu cuidar do meu entorno, cuidar do meu espaço, cuidar do ambiente que o meu cliente está inserido, isso é uma questão 100% econômica. Às vezes, a gente não consegue calcular,
Mas, por exemplo, né, a minha relação com a Orla Rio, ela se deu através de uma pesquisa que foi feita, né? Por que o carioca deixa de ir para a praia? E a Orla Rio se assustou na pesquisa porque o carioca deixa de ir para a praia muito mais por causa da sujeira do que por causa da segurança pública. Olha só. Então, isso é um dado. É um dado. Fato. E tu imagina, então as pessoas no Rio de Janeiro, ou o turista que vem para o Rio de Janeiro, ele deixa de ir para a praia porque a praia está poluída, a praia está suja. Então, isso é uma questão 100% econômica. É menos dinheiro no seu bolso, é menos faturamento no seu quiosque, se o ambiente que o seu quiosque está envolvido não estiver limpo, não estiver organizado. Às vezes você não está percebendo isso, mas aquele turista que foi ali, tomou uma água de coco, tomou uma cerveja, ele não vai voltar mais, porque o ambiente está literalmente sujo. Degradado, né? mal cuidado. Exato. Então, essa visão, porque a gente, como empreendedor, tende a fazer uma matemática muito básica, né? O quanto que eu vou gastar, o quanto que eu vou ganhar, isso. entrada Quanto tem, e quanto saída. vem, minha parte, quanto dá. Não dá, né? Isso. Não dá porque existe esse cálculo que às vezes não é perceptível, né? A perda, né? A perda de oportunidade. Quanto é que custa perder um cliente, perder um conjunto de clientes? Então, quantos cariocas estão deixando de consumir numa baixa temporada aqui porque a praia está suja? Então, esses mutirões de limpeza, eles estão economicamente relacionadas à tua atividade, né? A sua atividade é a atividade de quem tem quiosque. Perfeito. Renato, Só para complementar aí, o que ele falou, era até um complemento do que eu ia falar, já deixou de ser uma oportunidade, é uma obrigatoriedade. Uma pesquisa dessa já entende que você não pode negar isso, né? E segundo, aí eu vou mais além da pesquisa, que é uma pesquisa que eu vou fazer com vocês três aqui. Qual o motivo que vocês não vão à praia? Chove. É o motivo que ninguém vai à praia, né? Okay. Então, a gente tem que respeitar as mudanças climáticas. Então, assim, o quiosque, ele depende mais do que qualquer um do clima, né? Orla Rio vive do clima. Então, o dia a dia dele ali, ele tem que entender que o sol faz bem para a atividade dele. O bom clima é bom para a atividade dele, né? Então, ele precisa respeitar esse tema, porque ele precisa ter o clima bem encaminhado, porque senão ele não tem ninguém, né? Então, acho que mais do que oportunidade, já virou uma obrigatoriedade para o operador lá no final. Não adianta, ele tem que respeitar a questão do lixo, né, do resíduo, ele tem que respeitar a questão do clima, porque isso já deixou de ser só uma... Além das oportunidades, deixou de ser só uma oportunidade. Não, peraí, eu tenho que realmente fazer isso aqui acontecer, porque senão vai me dar um problema lá na frente. É claro, ele não vai vender, né? Não vai vender. Deixa eu puxar uma coisa aqui, Rafa. Vai, porque assim, diga. esse ponto que o Renato tocou, eu acho que talvez seja o crucial do nosso papo aqui hoje. Né? Ok. Quando a gente fala de mudanças climáticas, né, a gente tem forte culpa, né, de toda a situação que a gente está hoje. Sim. Né? A gente está falando aqui de gerenciamento de resíduos, a gente está falando de emissões de carbono, de energias renováveis, mas aí a gente se pergunta, né? Quanto que você realmente tem consciência disso que você está fazendo? Né? Os nossos empreendimentos hoje, eles são 100%, como o Renato falou, impactados pelas ações climáticas. Sejam elas... Né, chuvas, ressacas, né? Ressacas, né, o calor intenso, que a gente tem que lembrar disso também. Às vezes a gente está lidando com um turista que não está acostumado com um verão tão intenso quanto a gente tem tido. A gente não está, né? A gente já passa mal, né? Então, assim, a gente precisa repensar e entender que essa conta que está chegando aqui para gente, ela não é de agora. Ela vem há muito tempo sendo acrescida, né? E daqui para frente, a gente tem aquele grande gráfico, né? Que quem já deu uma olhada nessa questão vai ver lá, nosso ponto de inflexão, que é aquele ponto em que, se nada for feito até aquela data, a gente não consegue reverter certos resultados dessas mudanças. As consequências, né? As consequências dessa mudança. Então, assim, é até um pouco alarmista, né? É difícil de falar sobre isso, Sim. porque você traz um peso muito grande para essa ação. Mas tem que ser dito, né? Mas precisa ser dito, porque assim, essa data, no último dia da Terra, né, que é quando a gente faz os cálculos comparados com os dias anteriores, a gente já viu que a gente já subiu um pouco mais. E a cada ano a gente vem subindo em graus, né, nessa gravidade do que está sendo entregue. E aí a gente tem 2025, que é ano que vem, que seria o ano que a gente deveria ter feito e tomado certas atitudes que foram assinadas lá
né? Eco 92, Protocolo de Kyoto, Paris, Acordo de Paris. Então, assim, a gente vai estudando sobre essas coisas, a gente vê que foram feitos tantos combinados que já não foram cumpridos, que já não estão sendo entregues. E aí a gente pergunta, cara, qual é o caminho que a gente está indo? Para até onde a gente vai? Porque, assim, as mudanças climáticas, elas estão aqui. Rio Grande do Sul é uma grande catástrofe isso, né? que está sendo contada há anos. Né? Não é uma coisa que aconteceu de agora. Não é uma coisa que a gente não esperava que acontecesse. Né? A subida dos níveis dos oceanos também não é uma coisa que está acontecendo de agora. Né? As calotas elas estão derretendo. Hoje em dia a gente tem pontos que já não tem mais aquelas geleiras, né? Que do gelo de anos e anos e anos, porque já foram derretidas, né? Pontos em que a gente tinha as estações mais definidas já não são mais dessa forma. Né? Então, assim, a gente está nessa urgência há muito tempo. E aí a pergunta é, a gente, como empreendedor, Orla Rio, né, a gente está tomando as ações que a gente precisa tomar. Né? Fazemos os nossos gerenciamentos dos nossos resíduos, né? Temos esse cuidado com todos os planos, que acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas sim. Tá aqui. É isso. Então, assim, a questão de hoje ser carbono neutro, ela não é um capricho, ela é uma necessidade. Claro. Né? Não, acho que esse alerta tem que ser dado, né? Como você falou. Mas, assim, de vez em quando o que acontece? Você vem com essa batida e aí fica esse baixo astral, né? Que baixo astral, pá. Mas não, é uma realidade que já está atingindo muita gente. Agora, tem o principal, que é o seguinte, que esse pessoal do outro lado da mesa aqui está falando. Já está, quando você vai... Vamos falar então de empreendedorismo? Vamos falar na veia de grana? Como é que está o ROI? Como é que está o retorno de investimento? Você já pode entender o seguinte, se você não investir nisso, o cliente não vai em você. Já está aí o ROI. Como é que está o CAC, o custo de aquisição de cliente? Vai aumentar um pouquinho, mas depois diminui, porque o cara vai parar de ir em você também. Então isso tudo tem que ser na veia ali do empreendedorismo, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, vivo. Né? Eu falei em algum lugar semana passada aí com alguém. Você pega o Rio Grande do Sul, falei lá no Orla, né? Fui fazer uma palestra lá, falei um pouquinho para eles. Você pega o Rio Grande do Sul, sem ter méritos aqui, se é isso, por não é isso, sem entrar nesse julgamento. Ok. Mas é a mudança climática que a gente está vendo, uma coisa que nunca vimos. Isso é verdade. Então, ponto. Tá? Acredite ou não, sem precedente, é o que está acontecendo, né? E a gente começou a pagar caro no arroz, né? Não era isso? O arroz vai aumentar, vai todo mundo para a rua. Então, assim, quem está na ponta do quiosque, vende arroz. Então já está batendo no bolso dele do outro lado. A cadeia faz com que isso aconteça, né? Isso chega para todo mundo. Você pega os produtos... a gente foi o exemplo do arroz, que está muito em ênfase aí. Mas você pega os outros produtos de alimentícios, tomate, cebola, enfim. Quanto que a safra sofre porque teve mais estiagem, ficou pior, ficou menor. E a gente começa a sofrer no nosso bolso na prática, né? Então acho que é um investimento que todo mundo faz para todo mundo literalmente colher melhor lá na frente, né? Perfeito. Renato, fala um pouquinho pra gente, assim, a gente já falou aqui da operação de quiosque, da Orla Rio, vamos falar mais da Orla Rio, obviamente, tem muita coisa aí mais pra gente falar, mas um pouquinho da All Green, só pra gente poder entender um pouquinho mais da sua operação e como é que ela pode também ajudar aí Beleza. All Green, a gente criou um programa, tá? O objetivo principal é gerir as mudanças climáticas, gerir o impacto climático que as empresas têm. Ok. Tá? Vou traduzir aí para uma coisa mais simples. A gente quer ajudar as empresas a combater as mudanças no clima. Então a gente criou um programa em 5 etapas, onde a gente mede as emissões de gases de efeito estufa dessa empresa. Como elas já aconteceram, elas sempre são emissões já passadas, né? Eu vou neutralizar essas emissões a partir da aquisição de créditos de carbono. Os créditos de carbono nada mais é do que um ativo gerado por projetos que retiram esses gases de efeito estufa da atmosfera. Ok. Tá? Então a gente vai lá e compra esse crédito. Eu apresento a eles alternativas para reduzir essas emissões na 3ª etapa. Na 4ª etapa, eu ajudo a comunicar esse tema, porque é um tema muito novo. Né? Então eu posso falar que eu sou carbono zero, carbono neutro, carbono negativo. Eu fiz pegada de carbono, o que eu fiz? Então, a gente ajuda ele a comunicar esse tema. E na 5ª etapa a gente traz o público dele para trabalhar com ele.
Então, a gente tem ferramentas e dispositivos para trazer esse público final dele, e aí eu digo tanto o cliente quanto o ecossistema dele, a trabalhar dentro desse movimento. E fazer o seguinte, olha, na nossa interação aqui teve uma emissão X. Você não quer aqui trabalhar comigo nesse sentido e neutralizar suas emissões, por exemplo? Então, são algumas alternativas que a gente foi criando para oportunizar empresas de uma maneira prática, rápida e acessível. Então, a gente criou um programa muito acessível em termos financeiros, tem um custo-benefício bem interessante e 100%, apesar de todas as ferramentas, 100% ele é acompanhado de maneira humanizada, que foi o que a Natália falou. Não adianta a gente jogar lá uma ferramenta e se vira aí. O cara vai usar uma, 2 vezes, ou nunca vai usar e acabou. Então a gente criou um programa direcionado para cada movimento que a gente faz, né? E a gente criou formas para que isso fosse mais acessível financeiramente. Excelente. Então, grandes empresas, inclusive, a principal, né? Grandes empresas também ou também todos os tamanhos? A gente atende desde uma empresa de marketing, que é o nosso menor cliente, que tem 3 pessoas dentro de um escritório, até indústrias. Então, não tem... E vale falar também que vale para a pessoa física, né, Renato? Também. A gente tem uma ferramenta dentro do nosso site. Quem quiser fazer o seu papel, né, de ir lá calcular suas emissões, também pode ir lá. Pode neutralizar também, adquirindo crédito de carbono, né? É um projeto que a gente criou para facilitar o acesso a esse tipo de produto. E o que você está achando todas essas iniciativas que a gente já ouviu aqui da Orla Rio com seus operadores? Maravilhosas. É isso que a gente precisa no mercado, né? Com certeza. A nossa intenção, eu sempre brinco o seguinte, né? Eu falo, olha, eu gosto de entrar devagar, daqui a pouco eu estou sentado na tua mesa jantando contigo, né? Então, é isso aí. A gente começou um trabalho bem legal lá no Orla, começamos um trabalho interessante e a gente está se movimentando, né? Conversando para outras situações, justamente para trazer essa oportunidade a outros órgãos também, né? Outros atores. Okay. Então, a ideia de ver esses movimentos aqui, para a gente que está dentro do tema, ela é muito legal, e eu não digo se um dia o Orla for lá e eu fiz com o teu concorrente, beleza, esse tema tá famoso e eu tô ganhando também. Claro. Né? A gente entende que quanto mais gente vai se movimentando... E esse é o caminho, a Orla Rio está seguindo o caminho certo. E o que você diria para os operadores agora que ainda não entraram de cabeça nisso? Eu diria o seguinte, vou virar para a câmera lá. Isso aí, a câmera da verdade, diga. Me liga. Não, acho que a gente tem que... conheça o tema, sabe? Conheça o tema, busca. Porque o cara às vezes acha assim, pô, vou gastar 50 mil, 100 mil reais para fazer um produto desse, vou gastar 200. E não é isso, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito barata em termos de que você pode alcançar com benefício. Você imagina, tem retorno, né? Com certeza. Você imagina você ser um quiosque carbono neutro, por exemplo. Esse, inclusive, tem selos que tem coloca? Selo, tem uma certificação. Você pode botar lá, a gente entrega um certificado da ONU para essa empresa pelo reconhecimento que bacana, que ela ganha. olha que maneiro. Então, acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso, Renato, porque assim, quando a gente foi até o Green, né, eu fiz uma pesquisa ampla de mercado. E aí o que eu achei muito legal do Green era que eles traziam para a gente essa certificação com projetos que são validados pela ONU. Okay. Né? Então, assim, não é qualquer projeto, não é um projeto de esquina, é um crédito que é gerado sério, né? Validado pela ONU. Eles trazem para a gente o projeto que foi validado, né, com todas as especificações, todos os termos técnicos, para quem quiser ir a fundo, entender o que está acontecendo, né? Ótimo. Como é que funciona essa captura do CO2, como é que funciona essa redução das emissões que estão sendo consideradas no projeto, né? E ele entrega para a gente um certificado com assinaturazinha da ONU. Isso, quando eu entreguei na mão do João Marcelo... Foi barato o projeto, viu? Legal. Não falei? Foi barato. Mas me arrependi, legal... vou botar outra proposta. O legal disso tudo é que, assim, a gente traz uma potência para o projeto que mesmo quem não entende vê o peso, sabe? Sim. E isso é muito legal, porque a ideia, depois que a gente fez a certificação da Orla Rio, né, que saiu há 2 meses atrás. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, assim, a gente fomentou um projeto lá de Minas Gerais, né, com essa transição energética. Né? Então, assim, foi super legal. A gente, enfim, eu passei para... né, nerd aqui dentro de mim, sentou, estudei o fim de semana inteiro, peguei o projeto, achei o máximo, sabe? E aí, quando você vai a fundo, você vai vendo, aí você pega a publicação do projeto que fez, você vê o quanto que ele realmente impactou. Então, é uma coisa muito legal, sabe? É técnica, é maneira,
é validada pela ONU. Então, assim, só tem coisas boas. E aí a ideia é que a gente possa, a partir daí, né, desse nosso pontapé inicial, a gente levar essa possibilidade para os quiosques que forem mais engajados também fazerem as suas neutralizações, né? Porque, como concessionária, a gente é exemplo. É isso. Né? Perfeito. Então, o exemplo, a gente dá o exemplo para o bem, né? E a gente fornece para eles também as possibilidades, as ferramentas, para que quem tenha esse interesse possa buscar e saber que uma empresa séria, né, que fez o nosso programa, que tem todas as certificações, as licenças que forem necessárias, vai estar ali para dar o apoio, né? E a gente vai estar sempre caminhando junto, porque é isso, né? A gente é mãe. Né? Isso a aí. gente para o projeto Eu tenho junto. visto, exatamente. Pega na mãozinha e vamos embora junto. Pega na mãozinha Isso e aqui é vamos. legal. A gente está vendo aqui que aqui não tem papo, né? Aqui são ações efetivas que você vê lá na ponta acontecendo, né? Isso que é muito legal. A gente vê tanta gente aí falando sobre o tema, mas que depois desliga o microfone e faz outra coisa completamente diferente, tem muito. E aqui não, a gente vê que o microfone está ligado, a gente está falando sobre esse tema importante, quando desliga o microfone, vai todo mundo continua fazendo a sua parte. Isso que é o mais legal, a gente quer deixar isso registrado, que é verdade o que está acontecendo aqui e faz a diferença. Agora, voltando para você, Natália, que a gente queria complementar aqui, que a gente daqui a pouco já está acabando. Ações da Orla Rio, como é que o operador faz para conversar com vocês? Como é que vocês levam isso para ele? De que forma é esse bate-bola? Vamos lá, vou fazer que nem o Renato, tá? Vou falar aqui para a câmera. Fale para a câmera, isso aí. Falar perfeito. aquele recado, né, 101. Operador que tem interesse em fazer mais, em entender, né, e diminuir um pouco o impacto na sua operação, entre em contato comigo, tá? Pode falar nos canais da Orla, do Zen 10, que entrar em contato com a Orla, pode ligar que eles direcionam para mim. Qualquer coisa eu vou deixar meu e-mail, natalia.barreto@orlario.com.vc. E aí... Repete. natalia.barreto@orlario.com.vc. VC é a abreviação de você, né? Com você. Com você. Perfeito. Então, só entrar em contato que a gente vai até o teu ponto, entende a sua operação e monta esse projeto, porque eu acho que tem que ser feito em 4, 5, 6 mãos, colaborativo, participativo, porque só dá certo se for assim, né? Junto, Isso. para você, com você. Excelente. E como assim, se você ouviu esse podcast todo, você vai ver que só tem a ganhar. Né, Simão? Só tem a ganhar. Sem dúvida. Então, o que você atrai as pessoas, é óbvio que o seu chopp é gelado, gostoso, os seus aperitivos são maravilhosos, mas também é mais um fator de atração de turistas, de pessoas, né? Com certeza, vira o diferencial. A gente precisa tanto de diferencial, né? Porque bebida gelada, acho que tá todo mundo aí. Tá todo mundo oferecendo. Agora ofereceu o diferencial. E esse diferencial aí, ele fideliza. Fideliza, né? O cara volta, né? O tempo inteiro. Renato, suas considerações finais. Já dei, né? Me liga. Não, mas primeiro agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse tema. Não é um tema tão simples de se entender, a gente tem que ser muito técnico às vezes, né? Por mais que a gente tente, a gente não consegue não ser técnico, né? Tem muita coisa que surge aqui no meio do caminho que a gente vai se consertando para tentar ser mais simples, mas tá aí, o tema tá em ênfase, não tem mais como a gente correr, a gente precisa fazer, né? A gente precisa andar, a gente já está sentindo na pele, que é uma temperatura de 60 graus, a gente, né, de sensação térmica, a gente sente no bolso porque fica uma coisa mais cara, a gente sente no bolso porque deixam de nos visitar porque a praia está suja, né? A gente sente no bolso quando chove e a gente não pode abrir nosso quiosque, então assim, quando tem ressaca, né? Então a gente está começando a ver que está aí, o tema está aí, está vivo. Eu estou falando do meu tema só, mas a gente tem um ESG amplo por trás que também precisa de muita coisa com resíduos, né? Então, estamos à disposição para a gente evoluir cada vez mais dentro desse tema. O Green está aí para isso. A gente quer facilitar e dar acesso a quem está buscando fazer algo nesse sentido, né? Isso. Perfeito, perfeito. E, Simão, antes de você fazer a sua consideração final, uma coisa que a gente tem visto muito aqui com os empreendedores e especialistas, né? É que a pessoa não, de vez em quando ela está se sentindo bem, ela não entende o porquê. Aí vem toda aquela explicação, né, dos neurocientistas, do sistema límbico, pré-frontal, que você gostou daquele quiosque, não entendeu muito bem o porquê, mas tem tudo ali.
É porque tá limpa, porque tem isso, ela se sente bem porque não tá em uma madeira lá que desmatou, não sei o que lá, e aí o chopp tá gelado. Esses fatores todos, às vezes quando a pessoa nem entende, nem racionalize isso, mas assim, ela compreende de alguma forma e aí fideliza, não é isso? Sem dúvida, isso aí atinge o coração da pessoa e É isso. a pessoa quer estar ali naquele ambiente sempre. Sim, não sabe por quê, mas quer estar ali. Sabe? Adoro ali, pô, o cinema bacana. Não, já começa com o ambiente limpo. O ambiente limpo e organizado, não existe quem não goste de estar num ambiente assim, né? Verdade. Seria estranho a gente ver a pessoa que fale que gosta de estar num ambiente contrário, né? Exato. Sujo, cheio de... Imagina, chega naquela areia da praia, cheia de bituca de cigarro. Pô, não tem como tu desfrutar de um dia de praia assim, né? Já Então, fica ruim. Né? já fica ruim. Para nós é muito importante, eu destaco aí já são 6 anos de relacionamento que a gente tem com a Orla Rio, né? O que eu acho que foi um instrumento, uma ferramenta desse relacionamento se materializar. Além das ações de limpeza que a gente realiza aí, que eu acho que esse é um ponto-chave, né? Diversos quiosques já participaram conosco e agora nós vamos estar com um calendário bem recheado aí de ações junto com a Revolução das Bitucas, que é uma parceria da ROUT com a Orla Rio, né, trazendo essa importância de olhar esse resíduo que é tão chave, né, para você que é quiosqueiro que tem cliente, família, né, que leva suas crianças, então imagina tu tá ali naquele ambiente, desfrutando da praia, praia cheia de bituca, né, então vamos revolucionar junto conosco aí, fica o convite para esse calendário. E a Orla Rio também é uma parceira de longa data nossa, de um projeto que a gente chama Aquele Abraço. Para quem não sabe, né, o Dia Mundial dos Oceanos foi criado no Rio de Janeiro. Eu acho que a coisa mais importante está aí, né? Praia, nossa escola de praia, né? Praia, essa identidade carioca. O que representa? Eu não sou daqui, vivo há 7 anos no Rio de Janeiro, com o maior prazer. Cidade que me acolheu super bem, sou de Florianópolis e já vem do ambiente que respira, né, uma ilha, né, que respira praia e oceano, mas nada se compara a nível mundial do que essa marca carioca, essa marca do Rio de Janeiro, que é a praia. Então é o nosso maior patrimônio, é um patrimônio econômico, é o patrimônio que dá a identidade do Rio de Janeiro. Se a gente não cuidar desse ambiente, que é o que faz a Orla Rio existir, é o que faz a gente existir, eu acho que a gente está negligenciando o nosso próprio recurso financeiro, nosso próprio patrimônio financeiro, nosso próprio dinheiro está sendo jogado ali no ralo, né? E infelizmente, né, eu acho que a gente tem percebido isso. Esse apoio da Orla Rio com a gente tem sido uma forma da gente se manter motivado de que é possível construir uma realidade melhor. E aí eu deixo esse convite para vocês aí de entenderem um pouco mais esse trabalho nosso da revolução, do abraço aos oceanos, dessa ideia de movimento que a Orla Rio tá chamando aí. E quanto mais quiosqueiros a gente tiver junto, quanto mais empreendedores, não só quiosqueiro, porque eu acho que isso é uma questão para a cidade do Rio de Janeiro, empreendedores do Rio de Janeiro, se existe algo que define a cidade do Rio de Janeiro, é de fato a praia, né? Esse ambiente que a gente tanto desfruta. Então, deixa meu convite aí, reforçando a importância de todo mundo, não só, né, a atender essas ideias do que a gente está propondo, procurar saber mais, mas botar ações práticas mesmo, né? Botar a mão na massa mesmo e acreditar que fazendo você vai ser beneficiado economicamente também. Né? Boa. Excelente, perfeito. A gente tem que falar, obviamente, o principal tem que ser o nosso planeta, onde a gente vive, né? Mas quando a gente fala com o empreendedor, é bom tocar nessa questão econômica, né? Porque isso mexe no coraçãozinho de quem empreende, né? Sem dúvida. A gente é empreendedor, a gente sabe bem como é que é. Exatamente. E às vezes fica difícil, né? Exatamente como tu falou antes, né? A pessoa está olhando ali, um custo a mais, um gasto a mais. Não, na verdade é um ganho que você vai ter, né? É o cliente que você está fidelizando, é o cliente que deixou de ir por aquele motivo. Então a gente citou vários exemplos aqui que vale a pena, né, quem não tem familiaridade, e até eu queria fazer um reforço bem rápido aqui, se eu conseguir passar essa mensagem para quem tá ali, fala com o operador. Não, eu acho isso até para a sociedade, né? Eu acho que existe alguns temas da nossa sociedade que eles não deveriam ter pautas políticas, assim, não deveria ser esquerda nem direita, não deveria... É uma questão que isso não tem o que... Porque às vezes a gente sofre com isso, né? Mas é porque não sei o quê, porque não sei... Cara, isso não é uma questão política, isso é uma questão nossa, a gente tem que fazer isso, é uma questão econômica, é uma questão que nós temos, não importa a sua opção,
que você... Crença, né? O que você acredita, nada. Isso é uma questão que está na nossa vida e a gente tem que encarar isso, de fato, com engajamento e com um engajamento sério que a gente está propondo aí, né? Então, os benefícios a gente está destacando aqui, né? Fora o que a gente evita de sofrer, é o que a gente pode, de fato, ganhar e ganharmos juntos, né? Então, o convite é isso, né? Não deixa essa barreira política interferir nas suas ações, né? Isso não é uma discussão política, não é esquerda, não é direita, isso é uma discussão que ela tem que estar pautada na gestão do seu negócio, ponto. Perfeito, excelente colocação. Obrigado, viu, Simão? Muito boa mesmo. Bom, depois, agora quero ver você seguir essa aí, Natália. Eu acho que vai ser difícil. Tá? Eu tô aqui quase me tremendo nas bases, porque assim, eu acho que essa nossa pauta de hoje, né? Ela foi muito importante. Eu acho que a gente vai continuar discutindo isso. Excelente, né? É muito importante quando discutir isso. Até porque, só para te dar mais subsídio, antigamente, e usando um pouco do pensamento do Simão, antigamente, esse negócio de ambiente é coisa de bicho grilo, não sei o que. Ecochato. Ecochato, mimimi. Cara, hoje em dia, numa boa, tá cool, tá maneiro, entendeu? Então isso já é uma coisa que já ajuda também um pouco. Ficou em algumas pessoas isso, a questão talvez de política partidária, isso não existe mais, não existe. É cool, e tá no mundo inteiro, entendeu? Então é maneiro, entendeu? Vamos dizer assim, traduzindo ao pé da letra, né? Concorda, Natália? Não, eu acho total, assim, não é uma questão, e aí a gente traz um pouco para essa referência da praia, né? A gente está surfando uma onda que precisa ser surfada, e é melhor a gente surfar com gosto, né? Fazendo o que a gente gosta, trazendo coisas boas para o meio ambiente, porque, querendo ou não, isso influencia diretamente na nossa vida, influencia diretamente no nosso bolso, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa trazer esse olhar com carinho, né, para essas pautas de sustentabilidade, para a pauta social, né? Trazer essa visão e cada vez mais divulgar que a gente está fazendo essas coisas, porque é nessa divulgação que a gente ganha outras pessoas com a gente nesse movimento. Então, essa transparência, essa governança, né, vamos colocar aqui em termos de ESG, ela é necessária, até para a gente poder incentivar, a gente poder cativar, engajar, né, porque a gente precisa disso, a gente precisa dessa força, a gente precisa mostrar que é um movimento que parece ser difícil, mas ele não é. É mais difícil, hoje em dia, a gente continuar fazendo o mesmo, né? Aquele mais do mesmo, o automático, do que a gente parar e repensar certas atitudes que precisam ser repensadas até para a gente poder continuar colhendo frutos, né? Muito bem colocado pelo Renato. Então, assim, vamos, não é difícil. A água tá quentinha na piscina. Vem pra cá, vem pra cá. Vem no Antibum aqui na nossa praia. Né? Muito bem, Natália, recado aí pro pessoal que tá nos vendo agora, pra gente poder finalizar esse programa maravilhoso. Bom, o recado é, quem ainda não tá fazendo, quem ainda não procurou, vem com a gente que a gente faz junto, a gente pega na mão e a gente vai se organizando, tá? Não importa se o seu quiosque é grande, médio porte ou pequeno porte, que só vende, né, o pastelzinho frito, o aipim frito e o coco. Não importa. A gente consegue fazer alguma coisa a mais. O importante é dar o pontapé inicial. Maravilha! Bom, pessoal, esse aqui foi mais um podcast Escola de Praia do Orla Rio. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Se gostou, já curte, liga o sininho, porque tem bastante coisa boa aqui nesse canal. E é isso, agradeço mais uma vez ao Simão, ao Renato, à Natália e a você que nos viu até agora. Muito obrigado, um abraço grande e até o próximo. Tchau, tchau.